Chega, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, não apenas porque ontem foi o depoimento do Gonçalves Dias, onde vamos analisar todinho, do início até o fim, parte por parte, tintim por tintim, mas porque, além disso, a imprensa soltou algumas notas ao longo do dia de ontem, mostrando algumas inconsistências nas versões do governo, que elas reverberam e ficam ainda mais gritantes quando analisamos duas falas do Lula em uma entrevista que ele concedeu para a Globo News em 18 de janeiro deste ano e que parece que ele se esqueceu. O que é que Lula falou em janeiro que Lula esqueceu em abril? Será que ele pode ter se complicado? E obviamente a gente vai ter que comentar sobre isso, vamos ouvir juntos e parece que sim, o Lula quer investigações, ele quer elucidar os fatos, ele quer descobrir os erros e a negligência que pode ter ocorrido dentro do governo. Quem diz não sou eu, é o próprio Dilma e vamos ouvir juntos. Enfim, os dois primeiros temas devem levar a maior parte do vídeo, não sei nem se vai dar tempo de comentar mais alguma coisa. A gente vai começar falando, mostrar algumas coisas da imprensa, já ver essas falas do Lula. Depois, o segundo tema, vamos analisar todo o depoimento do Gonçalves Dias, do início até o fim, sem pular nada. Espero que dê tempo de falar sobre o terceiro tema, que tá lá embaixo, né, as viagens internacionais do Dilma. Depois falar do sobrinho dele, né, o Josué Gomes, sobrinho em consideração, umas coisinhas que envolvem a Chay. E o MST tá ali, mas eu acho que vai ser muito difícil a gente comentar ao longo do vídeo de hoje. Mas vamos que vamos. E vejam só, ontem, meio-dia 38, o Estadão comenta o seguinte: governo Lula tentou esconder até 2028 imagens em que chefe do GSI aparece com golpistas. Se não fosse a matéria da CNN, imaginem o que ficaria escondido dos olhos da população brasileira. E aí o Tasso Lohan do Estadão comenta o seguinte: o Dilma, né, o governo dele, negou pelo menos 8 pedidos de acesso às imagens do circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando o prédio foi invadido e depredado por extremistas. A gestão petista queria manter em sigilo por 5 anos as cenas captadas pelo sistema de segurança do prédio. Uma das câmeras registrou então o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, circulando no andar do gabinete presidencial, indicando a saída do prédio aos invasores. Dias pediu demissão do cargo após a revelação das imagens pela CNN. O general alega que apenas indicou que os invasores deveriam ir para o segundo andar do prédio, onde seriam detidos por tropas do exército. A repercussão do caso levou o governo a pressionar pela saída do ministro e até mudar a posição em relação à instauração da CPMI para investigar os atos do dia 8. O governo, que era contra, agora apoia a CPMI com integrantes da Câmara e do Senado. E olha só, para impedir a divulgação das imagens, o GSI chegou a classificar as informações como reservadas, o que, pela Lei de Acesso à Informação, asseguraria a proteção dos dados por 5 anos. O processo de classificação foi feito só depois que os pedidos de acesso às gravações já tinham sido apresentados ao governo. No dia 1º de fevereiro, o GSI emitiu um termo de classificação de informação, um TCI, impondo o grau de reservado a todas as imagens do circuito interno do Planalto. Vocês estão entendendo esse início. A imprensa brasileira tentou obter acesso às imagens, fez lá a solicitação, tudo bonitinho, e após a imprensa brasileira solicitar, acho que a turma do governo, a turma do GSI, né, viu, falou, opa, vamos botar um reservado. A proibição do acesso se deu depois que diversos pedidos foram feitos. Será que a turma achou que ninguém ia pedir acesso, né? Não, deixa lá, ninguém vai pedir acesso. E eles foram surpreendidos. Falaram, eita, a turma vai querer ver, né, o material. E agora? E agora, hein? Vamos continuar. O processo, no entanto, foi feito às pressas e continha um erro. O termo
incluiu a proteção somente às imagens gravadas a partir de fevereiro, o que deixaria as gravações de 8 de janeiro como de acesso público. Quando a CGU recebeu 2 pedidos para que a decisão do Planalto fosse revista e as imagens liberadas, o GSI foi consultado sobre o tema. Foi então que o GSI correu para corrigir o erro na classificação do sigilo, retroagindo a proteção para 1º de janeiro de 2023. A turma solicitou, o GSI viu, eita, não está reservado, e agora? Não, vamos botar aqui um TCI, foi lá e se atrapalharam na data, colocaram a partir de 1º de fevereiro, né? E agora? Aí o CGU, que também é indicação, né, do presidente da República, então, GSI, presta atenção, e aí? O que a gente faz? Não, vou consertar aqui, bota aí 1º de janeiro. Aí tá ali a nota. Isso é importante, você não entendeu? Porque em outra matéria, numa nova decisão que o GSI agora resolveu cumprir. Mas tá ali, né, que a imagem, reprodução do trecho do parecer da CGU sobre sigilo nas imagens de 8 de janeiro do Palácio do Planalto. O gabinete, e aqui tem meio que 2 versões, teve uma certa mudança que eu não entendi nada. O gabinete alegou ainda que não podia liberar o acesso às imagens porque o plano escudo do Palácio do Planalto e as regras de engajamento estavam sendo revistos após a invasão de 8 de janeiro. O plano escudo traça as orientações de como a equipe de segurança deve atuar em casos de ameaças ao Planalto. Será que realmente faz algum sentido? Não, que a gente vai rever. Tá, se vocês vão rever e vocês vão mudar o sim ou que não, o que é que tem a ver as pessoas terem acesso ou não ao vídeo? O que é que isso compromete? Mas tudo bem. A CGU acabou acatando os argumentos do GSI, quem poderia imaginar, e embora tivesse poder definido em lei para determinar a liberação das imagens, se o CGU quisesse, também preferiu manter as gravações em sigilo, sob o argumento de que elas estavam protegidas por 5 anos. Memoriza essa decisão da CGU. Vamos continuar. O levantamento feito pelo Estadão mostra que após a invasão, o governo recebeu pelo menos 8 pedidos de acesso às imagens por meio de pedidos apresentados com base na Lei de Acesso à Informação. Os requerimentos foram direcionados ao próprio GSI, que é responsável pela proteção do Palácio. O primeiro pedido foi feito no dia seguinte à depredação. Outros 4 foram apresentados entre os dias 11 e 12 de janeiro. Houve ainda requerimentos nos dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro e o mais recente em 14 de março. Todos negados. Então lá, o do dia 21, com 4 entre 11 e 12 dá 5. 5 mais 1, 6. Ou seja, dos 8 pedidos, 6 foram feitos antes do GSI resolver colocar as imagens de forma reservada, né? Todos foram negados. Na primeira vez que impediu a divulgação das imagens, o GSI alegou que elas poderiam comprometer a segurança do Planalto, mesmo o evento já tendo ocorrido, né? Vai entender. Esclarecemos que o presente pedido de informação não pode ser atendido, haja vista que as imagens do sistema de vídeo monitoramento do Palácio do Planalto são de acesso restrito, considerando que sua divulgação indiscriminada traz prejuízos e vulnerabilidades para a atividade de segurança das instalações presidenciais, diz a manifestação do dia 31 de janeiro. Em resposta a outro pedido, o mesmo GSI, ele deu a mesma resposta? Não. Não, acho que o estagiário se atrapalhou. E aí alegou que as gravações em vídeo estavam sendo analisadas em processo de investigação interna. Será que nesse processo eles acharam o Gonçalves Dias? Será que eles acharam nessas investigações internas? Deve ter achado, né? As imagens solicitadas já estão sendo utilizadas no bojo do competente processo investigatório para elucidação dos acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023. Alegou o GSI, que era comandado pelo Gonçalves Dias, como é conhecido. E aí ontem, vejam só como são as coisas, Suprema Corte Brasileira, né, o grande ministro, nominável, ele determinou em decisão que as imagens sejam tornadas públicas. A manchete da OAS é o seguinte: o GSI tornará públicas todas as imagens do 8 de janeiro, diz o Capelli. Um único parágrafo. O GSI vinha negando acesso à liberação das imagens com base na Lei de Acesso à Informação. Em sua decisão, no entanto, o ministro Moraes,
afirmou que a justificativa do órgão não se aplica às imagens da invasão à Praça dos Três Poderes. Ou seja, além do GSI, a CGU também resolveu seguir o mesmo direcionamento, né, do GSI e negar as informações, mas a mais alta corte do judiciário brasileiro entendeu que não faz nenhum sentido manter essas imagens reservadas da população brasileira. Engraçado, né? Muito engraçado. É bom até entender por que a CGU resolveu seguir, já que tinha, por força de lei, poder para tornar público, mas resolveu consultar o GSI e falar, não, então vamos manter aqui sob sigilo. Muito bom questionamento, né? Você está vendo que o tempo está passando. No primeiro momento tinha o Gonçalves Dias, que vinha sendo apontado. As notícias que vinham sendo também sobre a CPMI, né, e alguns questionamentos também já estavam girando ali em torno da questão do Ministério da Justiça, Segurança Pública, devido àqueles documentos que foram divulgados, trocas de informações entre o diretor-geral da Polícia Federal e o Ministro da Justiça e Segurança Pública. E agora a coisa está começando a aumentar. Mais personagens estão começando a aparecer ao redor do furacão. Mas calma que hoje o negócio vai começar a aumentar. Aí, a turma da Revista Oeste conseguiu trocar algumas palavrinhas com Gonçalves Dias. Falou pouco, mas falou muito. Estou surpreso, afirma General Dias sobre declaração de Lula no caso das câmeras do Planalto. O general Marco Edson Gonçalves Dias, o ex-ministro-chefe do GSI, ele disse à Oeste que ficou surpreso com as declarações do presidente Lula sobre as imagens internas do Palácio do Planalto. Né? As notícias que foram veiculadas na imprensa, que o Lula falou que solicitou, não teve acesso, e que o Gonçalves Dias teria dito que aquela câmera em específico estava quebrada. Ele falou, estou surpreso? Mas eu estou muito surpreso. Conforme a imprensa, Lula disse aos seus outros ministros que se sentiu traído ao ver as gravações de Dias circulando pelo local em 8 de janeiro, quando vândalos depredaram os prédios dos Três Poderes. Ao ser interpelado sobre o assunto, o general respondeu: a imprensa veicula o que quer. Veicula o que quer, se a imprensa falou que vou trair, escreve o que eles quiserem. Segundo as reportagens, Lula teria pedido a Dias o acesso à câmera do circuito interno que estava posicionada no corredor que dá para o gabinete presidencial no Planalto. No entanto, o então ministro teria alegado que a câmera estava quebrada e, por isso, não havia imagens daquele local durante os atos de depredação do 8 de janeiro. Oeste conversou com o ex-ministro na tarde desta sexta-feira e questionou sobre a declaração do presidente. Ele disse estar surpreso. Além disso, o ex-ministro contou que o governo sabia da presença dele no Planalto, ou seja, ele avisou que ele estava lá, não deveria ser novidade para ninguém. Conforme ele, as imagens internas do local são de sua central de monitoramento, ou seja, do GSI. Desse modo, o governo já teria ciência da presença dele no local. E aí? Sabia ou não sabia? Essa vai ser uma pergunta que eu acho que vai causar muita confusão, né? Muita confusão. E aí, pessoal? E aí? E aí? Dizem que quem procura acha. Pesquisa vai, pesquisa vem. Pesquisa vai, pesquisa vem. Tava pensando algumas coisas sobre imagens, né? Imagens, confusão, né? Atos do dia 8. E é isso que eu me deparei com um tweet que não tinha vídeo postado. E aí tava lá na Globo News, né, o tweet pra você assistir. Aí você clica no site da Globo News, você não consegue assistir por nada. Só que eu peguei lá, né, a frase estava em destaque, coloquei no YouTube. E pra minha surpresa, estava disponível no canal da Globo News no YouTube. Eu falei, opa, pera aí. Eu peguei a parte mais interessante, coloquei no início do vídeo. O Lula vai repetir umas 3 vezes, pra você não restar nenhuma dúvidas. E depois eu vou deixar o vídeo passar na íntegra, onde a Natuza Neri faz a pergunta e ele fala sobre filmagens. Filmagens! O que é que o Lula tem para falar sobre filmagens? Vamos ouvir juntos. Nós temos filmagem, sabe, das câmaras que mostra quem participou, quem não participou.
nós temos filmagem, nós temos filmagem, nós temos filmagem, nós temos filmagem, sabe, das câmaras que mostra quem participou, quem não participou. Temos filmagens que mostram quem participou e quem não participou. Alguma filmagem tem. Que filmagens são essas? Em que contexto o Dilma falou isso? Vamos ouvir o vídeo completo. O senhor apoia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que foi já... Não. Por quê? Quero te dizer o seguinte, olha, nós temos instrumento para fiscalizar, sabe, o que aconteceu nesse país. O Lula não apoia uma CPI porque eles possuem instrumentos para investigar o que acontece nesse país. E o que foi revelado... E aí agora o Lula vai ter que se decidir se ele tem ou não tem as imagens. Porque o Lula falou aqui no vídeo, né, que tem as imagens. Ele vai falar daqui a pouco de novo. Mas, ao mesmo passo, a imprensa está noticiando que ele ficou surpreso ao saber que o Gonçalves Dias estava lá. Ou seja, os instrumentos que o Lula possui, eles não foram suficientes. Não foram suficientes. É o que vem sendo demonstrado. O Lula falou que ele é contra uma CPI porque eles tinham os instrumentos. E esse mesmo Lula que era contra porque tinha os instrumentos, agora se diz surpreso. Porque não sabia que o Gonçalves Dias estava lá. Então talvez a CPI venha para ajudar, né, Lula? Né, campeão? Mas vamos continuar. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Sabe, nós não precisamos disso agora. Tem um clássico de que governos não gostam muito de CPI porque você sabe como começa, mas não sabe como termina. Isso é verdade, porque eu reivindiquei muita CPI. Isso é verdade, você sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina. O senhor era oposição. O que nós podemos investigar numa CPI que a gente não possa investigar aqui agora? Bom, a participação do Gonçalves Dias, que você falou que você foi pego de surpresa. Nós estamos investigando, tem 1.300 pessoas presas. Nós estamos ouvindo depoimento, estamos pegando o telefone celular, nós temos filmagem, sabe, das câmaras que mostra quem participou, quem não participou. Sabe, nós sabemos quem foi negligente e quem não foi negligente. Nós já temos uma coisa, ou seja, o que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI? Eu, sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos na Câmara e no Senado é que vão decidir. Mas se por acaso eles me pedissem um conselho, sabe que é difícil pedir conselho, eu dizia, não façam CPI, porque não vai ajudar. Parece que o conselho do Lula não é muito bom, né? Porque ele diz que eles já sabem quem foi negligente e quem não foi. E isso porque eles tinham as filmagens. O Lula tem que se decidir. Ou ele sabe, ou ele não sabe, ou ele tá surpreso, ou ele não está surpreso. E se eu falar pra vocês que alguns petistas chegaram a sugerir que o Lula afastasse o Gonçalves Dias logo após os atos do dia 8 e que o Lula pediu para que fosse apurada a negligência e os possíveis erros. E talvez isso não aconteceu, mais um motivo para a CPI sair do papel, né? E aí, já que eu tava dando um bisu nisso daí, eu vi esse vídeo e falei, pera aí agora. Fui lá no Twitter, né? Busca avançada. Globo News, né? Pra pegar só o conteúdo do Globo News. Aí coloquei, né? A data, até Eu filtrei apenas o dia 18 de janeiro. Todas as postagens do dia 18 de janeiro. E aí encontrei mais um trecho, que também não estava disponível no Twitter, né? Tava só aquela postagem que redirecionava para o site da Globo News, mas o conteúdo estava no YouTube. Vamos ouvir aqui mais uma fala sensacional do Molusco. Mas naquele momento, naqueles momentos agudos que o senhor viveu e que o país viveu, uma parte dos integrantes do seu partido chegou a defender uma atitude mais enérgica em relação aos militares, em relação ao próprio Ministério da Defesa, do GSI. Eu ouvi de alguns, inclusive, ideias sobre a troca imediata do comando que havia acabado de assumir. No entanto, o senhor optou por não fazer isso, não mexer nessa cadeia de comando. Por quê? Primeiro porque você não pode fazer caça às bruxas, sabe, sem você analisar corretamente o que aconteceu. Você não pode substituir um jogador porque ele perdeu um gol. O jogador...
O que você tem é que apurar corretamente, ver o que aconteceu, ver aonde houve negligência nossa, aonde houve erro nosso, aonde foi que nós cometemos. O que você tem é que apurar corretamente, ver o que aconteceu, ver aonde houve negligência nossa, aonde houve erro nosso. O que você tem é que apurar corretamente, ver o que aconteceu, ver aonde houve negligência nossa, aonde houve erro nosso. Bom, isso aí foi 18 de abril. Até o presente momento, parece que ninguém, pelo menos, não foi divulgado para o público, né? As investigações em torno das negligências e dos erros. Nosso, né, Dilma? Nosso, irmão. Jogador, ô jogador, ô jogador, ô jogador, ô Dilma, pelo amor de Deus, né? Aí você agora se complicou, irmão. Aí, jogador, aí pedalou errado. Esse elástico aí não voltou, viu? A perna foi e não voltou. Tentou cortar pra direita, foi pra... Ixi, aí se atrapalhou todo. Ah, jogador. A coisa fica melhor. Isso aqui só são mais algumas coisas, né? Que levantam mais questionamentos do que trazem respostas. Mas vamos lá, gente. Vamos falar do depoimento. Não foi um depoimento longo, etc, tudo mais. Mas vamos aqui por partes. E além do que eu já destaco, né? Tudo bonitinho, com os marca-textos, eu coloquei alguns tópicos, assim, de forma assim, bem simples, do que eu acho que tem de mais relevante ao longo do percurso, que vai nos ajudar até a fazer alguns questionamentos, alguns pontos que eu mesmo fiquei confuso após ouvir aqui o relato do Gonçalves Dias. Trouxe aqui da CNN, já que foi ela, vários portais divulgaram aqui o depoimento da íntegra, mas como a CNN soltou o vídeo, né? Vamos dar uma moralzinha. Aí tá ali, ó. Lê a íntegra do depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias à Polícia Federal. A CNN teve acesso à íntegra do depoimento. Veja. Inquirido a respeito dos fatos investigados, respondeu que é general de divisão da reserva que esteve à frente do GSI, nomeado no dia 1º de janeiro de 2023, em exercício no dia 2 de janeiro de 2023 e exonerado a pedido no dia 20 de abril de 2023. E aí começa. Que já havia trabalhado no GSI anteriormente, de 2002 a 2010, no Departamento de Segurança. Ele não chefiou, mas ele trabalhou no Departamento de Segurança. E essa informação eu acho que é bem relevante, tanto que eu anotei. É uma pessoa que entrou para assumir o ministério, que tem pelo menos 8 anos de experiência dentro daquele ministério. Então não é nenhum novato. É mais estranho ainda, como assim um cara com tanta experiência, 8 anos lá dentro, não pensou que talvez as coisas pudessem escalar e acontecer o pior? Mas tudo bem. E ao ser nomeado chefe do GSI, não foi tratado com o presidente da República ou outra autoridade a respeito das manifestações antidemocráticas que estavam ocorrendo desde o resultado das eleições presidenciais de 2022. Bom, ele enquanto ministro, ele enquanto um senhor extremamente experiente, ele enquanto um general, talvez ele devesse ter forçado esse tipo de reunião. Até porque ele fala o seguinte, ó, no parágrafo abaixo, que isso já estava sendo tratado pela equipe de transição. E essa era uma das pautas de preocupação da equipe de transição. Pô, como assim, bicho? A transição desse governo foi a maior da história do Brasil. Foi mais de 1.000 pessoas, né, entre voluntários e os oficiais. É um dos assuntos que ele mesmo disse, de maior preocupação. Ele assume a pasta. Ele tá vendo o que tá acontecendo no país. Eu não sei se ele leu o jornal, né, também, porque os jornais estavam comentando sobre a possibilidade dos problemas se escalarem naquele domingo. E é um cara com 8 anos de experiência no GSI. Ô jogador, faz o gol. Que ao assumir no dia 2 de janeiro, durante cerca de 5 dias, estava ainda se ambientando as funções. Um cara com 8 anos de experiência naquele setor, que participou da transição, que sabia das preocupações da equipe de transição, ele estava se ambientando. Haja vista que não houve passagem de função com o ministro anterior. Isso porque o governo já havia feito, inclusive, a troca do comando do Exército.
que dentro do GSI existe a Secretaria de Coordenação de Segurança Presidencial, que avalia o nível de criticidade de eventuais movimentos que estejam acontecendo no território nacional, a partir de informações recebidas de outros órgãos e agências, principalmente secretarias de segurança pública. Então, tem um setor dentro do ministério dele que é específico para monitorar esse tipo de evento, que aconteceu no dia 8 de janeiro. Dessa primeira parte que eu destaquei, 8 anos de experiência no GSI, e já coloquei. Por que não tratou das manifestações a ser nomeado? Estava se habituando. Estava dentro da transição. Transição tratava e era uma das principais preocupações. A possibilidade de ter uma manifestação, um assunto escalar. Estava se ambientando até dia 7, mas já tinha experiência e transição cuidava com preocupação. Estou repetindo para ficar assim bem claro. Existe órgão no GSI para monitorar esse tipo de caso. Vou continuar. E deixa registrado que o acompanhamento dos movimentos são de atribuição do Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública e Ministério da Defesa. Ih! Já jogou 3 no olho do furacão. A CGU, nada, pode explicar porque resolveu acatar a posição do GSI sobre não liberar acesso às imagens. E agora, o Gonçalves Dias diz com todas as letras em seu depoimento oficial para a Polícia Federal que o acompanhamento desses movimentos são de atribuição do Ministério da Justiça, Segurança Pública e do Ministério da Defesa, né? Então o Múcio e o Dino, a nível de governo federal, talvez tenham que responder alguma coisa. E o declarante fez parte da equipe de transição responsável pela parte de segurança do presidente, né? Mas estava na equipe de transição. E que houve reuniões para tratar da segurança da posse presidencial, em que esses movimentos antidemocráticos foram considerados na C1CCR, que é Centro Integrado de Comando e Controle Regional da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, frisando-se antes da posse. Foi essa reunião. Depois da posse não teve reunião para tratar disso. Que, indagado sobre o movimento de instalação de acampamentos em frente aos quartéis, ele afirma que é uma área militar, que é um regulamento que prevê a desocupação, ou seja, cara, é lá militar, resolve, então aqui não é com ele, talvez seja com o Múcio. Que sua função como chefe do GSI não se confunde com as atribuições de militares das forças, que cabia ao Exército fiscalizar e regular e, se fosse o caso, retirar os acampamentos. Então, a turma do Exército que vai ter que responder por esse pedaço, segundo Gonçalves Dias. Então, lá. Do que a gente acabou de ver, botei de amarelo os tópicos anteriores, informações a mais. Cabia ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério da Defesa acompanhar os movimentos. Isso a nível federal. E a Secretaria de Segurança Pública lidou com o tema no grupo de transição em torno da posse presidencial. Em torno de tudo, né? A segurança da posse, ele viu isso das manifestações antidemocráticas. E a função das forças era lidar com os acampamentos, né? A função das forças, não dos outros. Continuando. Que não tem conhecimento a respeito de ações radicais que ocorreriam em manifestação na cidade de Brasília entre dia 6 e 8 de janeiro. Ele não sabia de nada. Que respondeu achar um absurdo o GSI não ser convidado para participar da reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, onde foi delimitada no Plano de Ações Integradas as atribuições das instituições de Estado. E aqui, gente, olha só. Se teve essa reunião e ele não foi convidado, se essa reunião contou com a presença de algum ministro do governo federal, algum membro do governo federal, eu acho que o mínimo seria que essa pessoa, não desse segunda, sei lá, a qualquer momento, né, terminasse a reunião, pegasse o telefone, entrasse em contato, pô, é GSI, tem tudo lá, controla muita coisa, fala, ó, tirando aqui a reunião, pô, eu não fiquei surpreso que não te chamaram até no meio da reunião, né? Por que não falaram para contatar a turma do GSI? Por que acharam que não era importante? A turma estava lá, não pensou nisso? Se é que algum membro do governo federal participou dessa reunião. E aí, mais uma vez, sem sombra de dúvida, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal também vai ter que esclarecer isso daí.
Que no GSI, a Secretaria de Coordenação de Segurança Presidencial, chefiada à época pelo general Feitosa, mais um nome que é tragado no olho do furacão, deveria ter sido convidada pela Secretaria de Segurança Pública para participar da reunião. Que não sabe qual pessoa da Secretaria de Segurança Pública que deixou de convidar o GSI. Talvez a turma queira saber. Que o GSI sempre é convidado a participar, inclusive, participou da reunião para elaboração do PAI, que é o Plano de Ações Integradas, referente à posse presidencial. Que estes convites só existem quando há manifestações que o GSI não recebeu o PAI referente aos autos número e ele coloca lá da reunião que ele não foi convidado. Duas informações mais relevantes dessa parte. Ele não tinha conhecimento, não sabia de nada que ia acontecer entre dia 6 e 8, e que a Secretaria de Segurança Pública não convidou o GSI para essa tal reunião do PAI. Vamos continuar. Quem não tem conhecimento, se havia agentes de inteligência da BIM ou outros do GSI monitorando o acampamento, o que é no mínimo estranho, porque ele é o ministro-chefe do GSI e a BIM ficava debaixo, né, da sua tutela. A BIM foi modificada, né, saiu do GSI e foi para a Casa Civil recentemente. Acho que aqui é uma informação crucial para isso. Acho que o Gonçalves Dias talvez não fosse um cara muito preocupado com as coisas, né? O general, o senhor deveria, na boa, ir atrás de mais informações, né? Isso era uma coisa grave que está acontecendo no Brasil. Que nos 5 dias de sua gestão, período antes dos ataques, não ordenou esse monitoramento por agentes dessas instituições, que a BIM era diretamente ligada ao gabinete do GSI e todas as informações eram direcionadas diretamente ao chefe do GSI, que, indagado se recebeu informações de inteligência da BIM a respeito do aumento do fluxo de ônibus e chegada de pessoas após o dia 6 de janeiro, ele informou que não recebeu qualquer relatório de inteligência. Grava essa parte, porque lá na frente ele fala de mensagem, mas essas mensagens não são relatórios. Vamos falar sobre isso. Grava isso daí. Ele não recebeu relatório. Relatório não recebeu. Mensagem talvez. Que a CCA1 do Congresso Nacional solicitou ao GSI que encaminhasse todas as informações de inteligência que envolvessem os atentados do 8 de janeiro, que o GSI encaminhou mensagens compiladas em grupos de aplicativos a CCAI, olha, aplicativo, né, principalmente WhatsApp. Então, mais duas informações dessa parte, né? Não sabe se a BIM monitorava os acampamentos e não recebeu o relatório da BIM. Que o declarante apenas teve conhecimento dessas imagens ao solicitar à BIM o encaminhamento para a CCAI. Agora ele soube, né, quando teve as mensagens. E nessas mensagens, do dia 2 ao dia 7, não havia informações relevantes. Não havia? Tá bom. Que ressaltava que o acampamento em frente ao quartel-general do Exército estava pouco ocupado e praticamente desmobilizado. Que no dia 7 houve incremento na chegada de ônibus em Brasília. Então, acho que isso aqui é uma informação relevante, né? Que as mensagens do dia 8 pela manhã constavam pessoas fazendo discursos exaltados, ameaçando invadir prédios públicos da República. Então, aqui é dia 8, né? Dia 7. Então, isso aqui não tem o que questionar. Acho que é de extrema relevância esse tipo de informação. Que o compilado de mensagens não pode ser considerado tecnicamente um relatório. Não pode, né? Não pode. Para a produção de conhecimento para assessorar a decisão do gestor. Quem não sabe informar se esses informes da BIM levaram em consideração informações passadas pela PRF e NTT. Gente, uma pergunta séria. Você vê, né? Um órgão, o Congresso pediu essa de forma oficial, informações, mensagem da BIM, ele pega e ele manda, mas essas mensagens, elas não podem ser consideradas tecnicamente um relatório, né? Para a produção de conhecimento para assessorar a decisão do gestor. Ele vê uma mensagem do dia 8 falando, tem uma galera aí fazendo discurso exaltado, ameaçando invadir prédio. Mas sua mensagem, né? Tomou uma decisão com base nisso, é uma mensagem da BIM. Não é uma piada no WhatsApp. É uma mensagem séria, é um relato que está passando, mas não é um relatório. Pô, Gonçalves Dias. Me ajuda, hein? Me ajuda, jogador. Então tá lá, ó.
Dia 8 de manhã, já existia ameaça de invasão dos prédios. E o compilado de mensagens não pode ser um relatório. E, gente, vamos voltar mais uma vez a essa questão de ameaça dos prédios. Se já sabia isso de manhã, a BIM sabia, a pessoa sabia antes de tudo mais. Cara, será que não tinha como mobilizar tropas? Óbvio que tinha. Se seja da Polícia Civil, que seja da PM, que seja do Batalhão de Choque, que seja do Exército, que seja de outro estado, não é pra você ligar pro Caiado. Caiado, manda aí a turma aqui da PM de Goiás, salve o Brasil. O assunto é seríssimo. Sabiam de manhã. A confusão começou normalmente de tarde, né? Umas 2h30 da tarde. Que nesse período recebeu vários relatórios da BIM, mas nenhum tratando as manifestações. Que não recebeu orientações aos ordens de superiores militares ou agentes políticos para tolerar esses grupos de manifestantes. Que indagado sobre as providências que adotou para proteger o Palácio do Planalto e a chefia do Poder Executivo do dia 6 de janeiro a 8 de janeiro, respondeu que houve adoção do Plano Escudo. Tá. E o que é o Plano Escudo? Meio que ficou sem resposta. Porque ele fala o seguinte: dentro do nível de criticidade avaliado pela Secretaria de Coordenação de Segurança, subordinada ao GSI, coordenada pelo General Feitosa. Ou seja, é o Feitosa. O Feitosa falou que não foi crítico o suficiente, então a culpa é do Feitosa. O Feitosa vai ter que esclarecer isso também, né? Que em relação ao efetivo regular de emprego de agentes de segurança do GSI, é importante verificar com o Feitosa. Mais uma vez, pergunta pro Feitosa, que era o responsável. O Feitosa tem que saber se tinha gente suficiente. Eu só fiz colocar o plano escudo para andar, mas o Feitosa é ele que resolve. Que no dia 7 de janeiro, o efetivo do GSI dentro da classificação de risco era regular. Tá bom. Então, mais duas informações. Adotou o plano escudo. General Feitosa era o responsável pelos agentes. E aí, como encheu, né? Eu vou começar de zero aqui, anotar os tópicos após as falas dele. Mas vamos lá. E no dia 8 de janeiro, ao perceber a ineficiência das forças de segurança distritais para conter os ânimos exaltados e ações criminosas de alguns manifestantes, solicitou reforço por volta das 2h50 da tarde de efetivo ao Comando Militar do Planalto. Levou todo esse tempo, jogador? Que caso o nível de criticidade fosse alto, conseguiria utilizar todo o efetivo do Comando Militar do Planalto e, conforme a necessidade, acrescidas outras tropas, como ocorreu na posse presidencial. Mas e aí? O nível, quem definiu se era alto ou não? Que tem informação do Coronel Garcia, que é o chefe de segurança das instalações, que havia 45 agentes de Coordenação Geral de Segurança, 46 militares do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, um pelotão de choque de reforço com 38 militares do Batalhão da Guarda Presidencial, que não tem conhecimento se estava sendo utilizada a Guarda Verde, mas que, em razão das funções específicas desse grupamento, não seria um absurdo se não fosse utilizada. Tá bom. Nesse momento aqui, mais relevante. 2h50 da tarde pediu reforço. 2h50, tá bom. Indagado a respeito das declarações do general Dutra, ex-comandante militar do Planalto, de que o coronel Alexandre Santos de Amorim, que era coordenador de avaliações de risco do GSI, havia classificado o evento como risco laranja. Afirma que não teve conhecimento antes do dia 8 de janeiro de qualquer documento por ele produzido nesse sentido. Mas e aí por que não teve, né? Boa pergunta. O general Dutra fala uma coisa que o coronel Alexandre fez, mas o Gonçalves Dias não sabia. Que abrir a sindicância para apurar as circunstâncias do evento, chegou ao seu conhecimento que houve a produção dessa informação pelo coordenador citado, né? Essa avaliação de risco. Mas ele não se recorda, nesse momento, qual era a classificação de risco informada, se realmente era risco laranja. Que a sindicância deve terminar até o final deste mês e deverá ser encaminhada à Suprema Corte Brasileira. Que não tem informações decoradas sobre como a segurança do Palácio do Planalto deve ser empregada no cenário de risco laranja, mas estas devem estar no plano escudo. Ele também não detalha. Então, GSI classificou como risco laranja, mas ele não teve acesso prévio a nenhum documento falando disso. E não tem decorado qual o procedimento para o risco laranja, no caso aí dentro do plano escudo, né? Mas vai estar lá.
que não sabe dizer qual a classificação de risco para o evento de 8 de janeiro e se seria de normalidade. Se era para ser laranja, se não era, não sabe. Ele não sabe. Não sabe. Tem que perguntar que o responsável pela classificação do risco seria o Feitosa. E que se Feitosa vai ter que dar muita explicação, viu? Não é por nada não, mas tudo bem. Quem não sabe em que dados o GSI se baseou para classificar o risco do evento, Gonçalves já não sabe de nada. Meu Deus do céu, viu? Isso porque aconteceu, abriu uma sindicância, acho que ele, como chefe do GSI, deveria ir atrás. Mas o Gonçalves Dias acho que estava preocupado em passear com o Lula, né? Por aí, dar um rolezinho pelo mundo. Tava com saudade, né, general? Tava com saudade, fala a verdade. Que tem conhecimento que o palácio foi invadido às 3h41 da tarde. Que o declarante chegou no Palácio do Planalto por volta das 2h50. Olha só, 2h50 ele já estava lá. Ele pediu reforço inicialmente, né? O Comando Militar do Planalto. 2h50, o Heróclito chegou. E viu a multidão conseguir superar o bloqueio da PM e partir em direção ao Palácio do Planalto. Olha só, nesse horário, às 2h50, ele já viu isso. Um general. Um cara que tem que cuidar da segurança e a vida do presidente da República. O general tá deixando a desejar, viu, general? Que havia uma tropa da PM na altura do início do estacionamento e foi retraindo conforme a pressão dos manifestantes e isso abriu espaço para eles subirem a rampa. E aí, olha só, você tá lá, você é o chefe do GSI, você tem 8 anos de experiência no GSI, você tá vendo a polícia sendo pressionada pela população e você pediu, pô, não, cadê aqui o lá do Planalto? O comando, chega aí, galera, dá uma forcinha aí. Será que não tinha que ter ligado pra mais ninguém nesse momento? Ligar até pro Batman. O telefone aí, Liga da Justiça. Chamava alguém, não? Mas tudo bem. Então vamos às informações extras. Ele não sabia qual a avaliação de risco para o dia 8. O responsável, Feitosa, ele chegou no Planalto por volta de 2h50, soube das invasões às 3h41, o que eu fico me questionando. Porque ele já estava lá, né? Ele começa a relatar que às 2h50 ele começou vendo a galera indo lá, empurrando, etc, tudo mais. E que a tropa da PM foi empurrada pelos manifestantes, o que eu acho que já era um claro indicativo que as coisas estavam começando a escalar muito rápido, né? Não é para a polícia tomar pressão, normalmente é para a população não conseguir ultrapassar as barreiras policiais. Que uma outra parte da multidão entrou pela lateral, superando o combate do pelotão do exército que lançava gás lacrimogêneo e elastômero. Pô, é complicado, né, irmão? A população empurra a polícia na rampa. A população consegue vencer o pelotão do exército por outro flanco, né? Pela lateral. E aí, jogador? Vai fazer o quê, cara? Sério, qual a ideia, gente? Será que nesse momento já não tinha informação suficiente para ligar para Deus e o mundo? Sabe, ligar para São Paulo, Tarcísio. Bota uns polícia aí no avião, cara, manda pra cá urgente. Pelo amor de Deus, manda a rota aí. Liga pro BOP no Rio de Janeiro. Complicado, viu? Que inicialmente entraram quebrando as vidraças. Que estima-se que o pelotão do exército do BGP era composto por cerca de 30 homens. Que os militares e policiais militares mostraram boa combatividade, inclusive testemunhado pelo próprio declarante que estava no momento da invasão. Que antes da invasão, ao chegar no Palácio do Planalto, por volta de 2h50, ele ligou para o general Dutra e pediu reforço de tropa e ele informou que estava providenciando, né? Pediu para o Dutra, pediu para o CMP, que é possível que o declarante, né, ele tenha entrado no passo por volta às 16 horas. Ele estava nas redondezas. Às 4 horas ele entrou lá dentro. E deve ser aquele momento que aparece nas filmagens. Então as informações, né? Outros manifestantes superaram o pelotão do exército, indo pela lateral. 2h50 ele também pediu reforço para o Dutra e possivelmente entrou no Planalto às 4 da tarde. E até a entrada do declarante no Palácio do Planalto, o declarante não viu a tropa de reforço do exército chegar. Mas não quer dizer que ela não tenha chegado. Ele só não viu. Eu espero ter chegado, porque 1h10. Rapaz. Que sabe que ao final da operação, o total de militares era de 487 e de policiais militares era de 520. Que não tem conhecimento se houve demora injustificada do exército. Então vai ter que perguntar para quem? Para o Múcio. Que ao entrar no prédio do Planalto, se dirigiu ao 4º andar
e verificou que havia invasores e estavam sendo retirados por agentes do GSI e, após descer para o terceiro andar, fez uma varredura e encontrou outros invasores na sala contígua e conduziu essas pessoas à saída após as portas de vidro. Que, nesse momento, ligou para o coronel Vandelli e solicitou que ele requisitasse o choque da PM e apoiasse a realização das prisões. Nesse momento, depois das 4 da tarde, será que isso tudo não era para ter sido feito pela manhã, quando recebeu os informes, né? Discursos mais radicais um pouquinho, confusão rolando, vários ônibus em Brasília. Pô, jogador... Então tá lá. Essa parte toda acho que é a parte mais gritante, né? Ele solicitou apoio do choque da PM, volta de 4 horas da tarde. Que é indagado porque no terceiro e quarto piso conduziu as pessoas e não efetuou pessoalmente a prisão, respondeu que estava fazendo um gerenciamento de crise. Estou gerenciando a crise. E essas pessoas seriam presas pelos agentes de segurança no segundo piso, tão logo descessem, pois esse era o protocolo. E tudo bem, né? Não faz muito sentido ele também sair prendendo todo mundo. Só achei engraçado essa aí. Eu estava fazendo um gerenciamento de crise. Que o declarante não tinha condições materiais de sozinho efetuar a prisão das 3 pessoas ou mais que encontrou no terceiro e quarto andar, sendo que um dos invasores encontrava-se altamente exaltado. Também não acho que ele está errado, não. Que já havia dado ordem ao coronel Vanderly e o coronel Rogério para que essas prisões fossem feitas, que não deu ordem para evacuar os invasores do prédio, mas, se porventura algum de seus subordinados deu essa ordem, não foi de seu conhecimento. Que a ordem era de prisão e foram efetuadas mais de 200 prisões. Que, indagado a respeito do major José Eduardo Natali de Paula Pereira, havia entregue uma garrafa de água a um dos invasores, que deve ser analisado pelas circunstâncias do momento, os motivos do major, mas que se tivesse presenciado, o teria prendido. Ele não prendeu as 3 pessoas que estavam lá, mas o major ele ia prender. Eita, é o Rambo. Rambo Dias. Que as imagens divulgadas pela imprensa apresentam uma possível proximidade física e temporal do declarante com a conduta do major José Eduardo. Que, na verdade, houve um corte e edição na gravação de aproximadamente 30 minutos, ficando claro que não estava no mesmo tempo em que ele entregou a garrafa de água. Que todas as pessoas que aparecem nos vídeos do terceiro piso já foram identificadas e os nomes encaminhados pelo atual ministro interino do GSI, à Suprema Corte Brasileira, que confirma as declarações do general Dutra de que na noite das confusões do dia 8, ele entendeu não ser conveniente, seguro, prender os vândalos naquele momento sem um planejamento em razão dos ânimos exaltados e a presença de famílias, idosos e de crianças, que ao receber um telefonema do general Dutra, passou o seu telefone ao Lula para que argumentasse diretamente com ele, que não sabe dizer se o general Dutra convenceu o Lula, mas, de fato, a operação ocorreu no dia seguinte. Que indagado se o declarante entende se houve apagão da inteligência, e olha só, respondeu que acredita que houve um apagão geral do sistema pela falta de informações para a tomada de decisões. Bom, eu acho que ele deve estar falando aqui da turma do GSI, porque se a gente para e analisa a troca de mensagens, não de mensagens, né, de documentos mesmo, assim, de ofícios, entre o diretor-geral da Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o diretor-geral da Polícia Federal, o André, ele deixou claro, ó, tá tendo isso aqui, tá tendo aquilo outro, as pessoas estão falando em invadir os prédios, os 3 poderes, então assim, tem que tomar um tipo de ação, viu? A confusão tá grande, Então, eu quero saber o que é que o Gonçalves Dias quer falar com o apagão. Um apagão dentro do GSI, quais setores que deixaram de falar? Então, assim, é um depoimento que até o presente momento vai abrindo vários questionamentos, tanto do jogador quanto de outras pessoas, né? Que todas as filmagens, mais uma vez todas as filmagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro foram fornecidas integralmente
as instituições do Estado, sem omissões de possíveis filmagens. E aí, isso daqui é um depoimento. Lembrem que se o general está mentindo no depoimento, vai se complicar para ele. Então, acho muito difícil, todo mundo pode mentir, todo mundo é passível disso, mas eu acho muito difícil que o Gonçalves Dias esteja mentindo. Ele está falando categoricamente. Entreguei tudo foi entregue às instituições do Estado sem omissão. Ah, não, tudo foi entregue. Aí tem que ver, né? Tem que ver, porque a turma falou que não sei o que, pego de surpresa. Tem que ver quem tá falando a verdade. A CPI tá... CPI não, né? A confusão. Ela tá trazendo mais pessoas para perto desse redemoinho. Tá lá. Possivelmente, o povo pagou inteligência e suas imagens foram fornecidas integralmente às instituições de Estado. E por fim, os últimos 2 parágrafos, que entregam um documento de título, imagens do sistema de vídeo, monitoramento com 2 páginas e o documento de título, quadro resumo de eventos registrados dia 8 de janeiro de 2023 com 2 páginas. Nada mais havendo, esse termo de declarações foi lido e achado conforme assinado pelos presentes. Esse é todo o depoimento. Nenhuma linha faltou, pulou, parágrafo removido, está literalmente na íntegra do jeito que foi publicado pela nota da CNN. Isso daí foi divulgado pela imprensa, que aparentemente foi o que o general Gonçalves Dias forneceu de informação para a Polícia Federal. Aqui eu só listei mais uma vez os tópicos, coloquei de amarelo e branco só para separar, ficar visualmente mais bonitinho. Não vou repetir tudo de novo, mas quem quiser bater um print só para tentar ver mais ou menos os pontos de maior destaque no depoimento, de uma forma um pouco mais resumida, né? Já uns tópicozinhos. Então tá por aí. Sei que tem uma galera que me assiste, né? Que tem umas páginas de jornal. Para ajudar vocês aí, ó. Se vocês quiserem soltar as matérias aí, tá o resumo aí. De nada, viu? De nada. Mas vamos que vamos. E aí, só para encerrar essas questões que envolvem aqui GSI e tudo mais, etc. Eu falei que o vídeo ia consumir basicamente isso daqui. Dilma está decidido a tirar a GSI da mão de militares. E aí falando que vai colocar definitivamente, né, um civil para comandar o ministério. Se vai ser o Capelli ou não, não fazemos ideia. E assim, a esquerda ela pode ter as confusões, pode dar bom, pode dar ruim, etc. Tudo mais. Agora não brinque serviço. E é uma pauta que é histórica dentro da esquerda, né, uma ampla reforma dos militares. E querendo ou não, a coisa está avançando e você tem clima para isso, né? Diante dos acontecimentos, a turma não vai dormir em serviço. E temos aí, né? Obviamente, a gente vai comentar no terceiro tema, mas só para já reforçar, os 2 vídeos do Lula, vou mandá-lo no Telegram, o link já está aqui na descrição, se você quiser ir lá pegar, né? Mostrar para o seu amigo picanheiro que o Lula falou dos vídeos, né? As filmagens, e perguntar se ele está surpreso ou não. Se naquelas imagens os Dias apareceu ou não, se a parte que ele falou no depoimento para a Polícia Federal é verdade ou não, que ele não omitiu nada, entregou tudo integralmente. Enfim, temos muito mais questionamentos do que, como eu posso falar, né? Respostas. Aí tem uma coisa que eu nem coloquei aqui, é porque foi uma matéria que eu já repeti algumas vezes, e isso está relatado no Atlas Brasileiro de Fevereiro, kimpaim.com.br. Quando você vai lá no Atlas, no tema CPI, você pode clicar no índice, você vai ser redirecionado. Tem uma matéria do início do mês de fevereiro, onde a Folha de São Paulo comenta sobre essa questão das informações que foram negadas através da lei de acesso à informação, que isso, que aquilo, outro. E aí fala que o Palácio do Planalto forneceu um vídeo com informações editadas. Oh, mas como assim? Como assim? Se o Planalto entregou um vídeo, né, editadinho, bonitinho, né, redondo e em primeira mão para o Fantástico, como foi que o Planalto montou esse vídeo editadinho, bonitinho? Deram aval, não deram aval? Como assim, cara? Então assim, recebeu... Quem foi que produziu? Foi o GSI? Se não foi o GSI que produziu, foi quem? Foi a Secom? A Secom produziu como? O GSI já deu os vídeos certinho pra cortar? Ou não deu o material todo? A Secom que selecionou? E aí? Como é que esse vídeo que foi entregue em primeira mão para a Rede Globo... Como foi que esse vídeo surgiu?
O Planalto tinha ou não tinha acesso? Porque o Lula falou dia 18 para Natuzaneri que tinha umas filmagens. Que filmagens são essas? Quem produziu esse vídeo? Quando produziu esse vídeo, tinha ou não tinha as imagens do Gonçalves Dias? Tinha ou não tinha? São perguntas que precisam de respostas. Pelo menos, eu acho, né? É o meu achismo. Mas vamos continuar. Falar rapidamente aqui no dia de ontem. O homem tá deslumbrado. Tá levando a mulher a passear pelo mundo. É errado, não tá? Eu faria a mesma coisa. Dilma bate recorde de viagens internacionais nos primeiros 4 meses de governo. Veja itinerários. E, gente, o grande problema disso daqui é o seguinte. Se ele deixasse pra fazer isso ano que vem, 2025, 2026, na real, era até uma boa. Só que pensa o seguinte, você acabou de assumir. Você tá vendo, e todo mundo vem comentando, você vem comentando, os seus ministros te relatam todo santo dia que para criar uma base tá um caos, que diversas coisas dependem da sua caneta pra, né, assinar e falar, não, aqui, ó, tá resolvido, vida que segue, vamos que vamos, vai dar certo. Então, assim, várias negociações estão travadas, a coisa não sai do lugar, e o jogador tá passeando. Nem a estrutura ministerial do governo foi votada. A MP que criou 14 novos ministérios. Nem isso foi votado. Deve passar, mas nem isso foi votado. E o cara tá passeando, irmão. Não é possível isso. O cara tá em Nárnia. Tá em Nárnia. Não é Nárnia não, né? Na verdade, tá um mundo de luxo muito bacana. Ó, hotel de Lula em Lisboa tem diária de até R$6.400. Veja fotos. E o que chamou a atenção no dia de ontem, vocês devem ter visto, não vou dar play aqui, é um vídeo da esposa do Lula, né, a primeira-dama, indo fazer compras na Hermenegildo Zenya, não sei nem como é que se pronuncia, né? Nome de rico é sempre difícil de pronunciar, mas estava lá, comprou uma gravatinha, a galera foi lá na internet, quase R$2.000. Gravatinha, eita gravatinha bonita, viu? Quase R$2.000. Bacana, viu? Eita, a turma tá deslumbrada. Agora trabalhar, colocar o Brasil no eixo, parece que não é prioridade. Aí veja, ucranianos protestam contra Dilma em frente à embaixada brasileira em Lisboa. O cara virou vexame internacional, gente. O governo Bolsonaro, os picanheiros, junto com o zongueiro, ficavam pagando letreiro em Nova York, e botava lá 5, 6 pessoas com cartaz na mão. Bolsonaro! Aqui não, velho. Aqui o povo realmente indignado. O cara não pode sair na rua. Nem em Portugal. Nem em Portugal o cara pode sair na rua que é vaiado. Meu Deus do céu. Vaiado no Brasil, vaiado em Portugal. Ai, e aí, quem comenta sobre isso daí, eu acho que foi um comentário muito danadinho, foi a Raquel Landim, da CNN. Tá demais, viu? Rapaz... Era para ser uma viagem tranquila, um país amigo, que fala o mesmo idioma, aliado aos interesses comerciais brasileiros, mas se transformou, parece que está se transformando num constrangimento diplomático. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta sexta-feira a Lisboa sob protestos de ucranianos que se reuniram em frente à embaixada brasileira. Na terça-feira, ele era o convidado de honra para a comemoração da Revolução dos Cravos no parlamento português. Foi obrigado a desistir de ir, para evitar ainda mais mal-estar. Ao atribuir culpa a Estados Unidos, Europa e até mesmo a própria Ucrânia pela invasão sofrida pela Ucrânia, pela Rússia, feita pela Rússia, Lula agora é visto como disseminador da propaganda de guerra russa. O périplo do presidente brasileiro por Portugal e Espanha deve ser o primeiro exemplo concreto de como seu alinhamento aos russos provoca estragos no interesse nacional. Apesar das divergências internas que ainda existem no governo brasileiro, Lula levaria uma mensagem de que quer sim concluir o acordo entre Mercosul e União Europeia. A missão já não era fácil, porque o protecionismo europeu é forte e se escora na agenda ambiental. Só que agora, os opositores ao acordo ganharam um outro argumento. Eles dizem que os países europeus não devem fazer negócios com um aliado de Putin. Ô, gente, eu acho isso tão engraçado. Sabe por quê? Não é nem por causa do vexame, da piada. Não é nem porque o Lula fugiu.
de um evento que ele era convidado de honra. Olha, olha a Globo passando pano, ó. Após polêmica, Lula desiste da sessão de 25 de abril no Parlamento de Portugal, né? Polêmica. Gente, o que eu fico dando risada é que o Lula é um vassalo do Biden. O Lula tá com a coleirinha do Hermenegildo Zenha, né? Deve ser cravada de diamantes. O Lula tá com a coleirinha comendo na mão e tá apanhando como se fosse aliado do Putin. Ou seja, ele não conseguiu nada da Rússia. Só uns acordos fubenga lá no Oriente. Nada. E agora a turma que ele bate continência e ele é igual um serviçal. Agora a turma tá batendo nele. Ele perdeu a voz. Possível que ele é burro. Ele é burro. Ele foi querer agradar a própria base da esquerda a falar que não, que eu luto contra o imperialismo, que o imperialismo não manda no Brasil. Isso aqui é PT. E tomou um olé. Aí agora ficou com a pecha de amigo do Putin. E o cara tá comendo na mão do Biden todo santo dia. Todo santo dia eu mostrei pra vocês. Você vê aqui, ó. Até a carta capital tá batendo, ó. Lula erra o tom sobre a Ucrânia, queima pontes e se enfraquece como possível mediador. Até a carta capital tá batendo. Isso aqui, inclusive, também mostra como a esquerda brasileira hoje, ela tá muito mais alinhada ao Partido Democrata e à esquerda europeia, né, os globalistas, do que a turma mais das antigas. Aí vem um esquerda raiz, né, amigo pessoal mesmo do José Disseu, que é o Breno Altman, falando, ó, vergonha. Essa capa da Carta Capital é um ato de desonra, submissão e covardia que mancha a reputação da revista e a lista entre os veículos que funcionam como porta-vozes do imperialismo norte-americano e europeu. E aqui só para mostrar para vocês, ó, dia 20, anteontem, em evento com Biden, Lula disse que não há sustentabilidade com guerra. Lula leu um discurso, gente, falando que o Biden queria ouvir, né, pedindo basicamente desculpa pro governo americano, mais uma vez condenando a invasão, né, do território ucraniano. Mais uma vez. O cara é um capacho. Mas porque falou groselha, a turma agora vai montar em cima. Vai montar em cima, ele perdeu tudo. Ele faz acordo, ele só perde. Só perde. Pensa no jogador ruim, não faz um gol. Só toma. E aí, ó, o presidente do Brasil cobrou países envolvidos para cumprir uma promessa de financiamento climático. E aí, é o que eu digo, ó. Esse é o cara, amigo do Putin. O Biden vai mandar $500 bilhão. $500 bilhão. Isso aqui aconteceu quando? Assim que ele leu aquele primeiro discurso, não foi esse não, foi outro. Ele leu um discurso no Itamaraty falando, ó, nós repudiamos a invasão do território ucraniano, viu? Eu sou contra, viu, Biden? Me perdoa, eu tinha que agradar a minha militância. Aí, ó. Você acha mesmo que esse cara fosse amigo do Putin? Os Estados Unidos ia estar mandando $500 milhões para o Fundo Amazônia? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E aí, engraçado, essa notícia na conta da Miriam Leitão. Essa menina escreve pra ela, essa Ana Carolina Diniz. Ambientalistas comemoram. Os zongueiros, né? Eita, pô, $500 milhões. Os zongueiros agora vão tirar a barriga da miséria, viu? Eita, que agora, depois daqui vai ser 3 mil novas ONGs que serão criadas. Deve ter mais ONG do que ser humano na Amazônia. Isso aqui eu comento depois. Não vou comentar agora. Vou comentar de forma bem rápida. Gente, só um caso aqui. Teve um menino que ele ficou famoso na internet. Que ele tem uma capivara. Trata como um filho. Trata bem demais. E aí o governo Lula, né? Que é o Ibama, multou o menino e vai recolher o animal. Vou falar que é maus tratos. Foi denunciado por suspeita de abuso, maus tratos e exploração animal. Mano, o cara cria uma capivara como se fosse um filho, mas no dengo que não dá. É difícil, né? Esse é o Ibama. É assim que o Lula cuida do meio ambiente, né? E os índices de desmatamento pipocando. Isso aqui eu comento em outro momento. Mas é isso. O principal mesmo é a questão do Gonçalves Dias. Eu falo sobre Josué Gomes, sobrinho do Lula, né? Sobrinho de consideração, filho do ex-presidente José Alencar. Também falamos do MST e outras coisas. Mas é isso. Como sempre digo, sobre o meu trabalho, é só no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. E
Pode ir lá também no Telegram, pegar os vídeos mais uma vez. Pode compartilhar esse vídeo, não vai cair o seu dedo. E espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!